Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Vamos anunciar a boa notícia pelo mundo afora. Que todos os seres humanos permaneçam em Cristo ressuscitado e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Sejamos como Pedro e João. Vamos anunciar a boa notícia pelo mundo afora e curar todos os tipos de doenças e enfermidades das pessoas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja renovado. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, do qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto, chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos quando estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e ilumine a nossa vida. Vamos pelo mundo afora anunciar o Evangelho a toda a criatura. A pedagogia fundamental do Evangelho de hoje, neste sabadão de Páscoa, é o anúncio do Evangelho. Anunciar a boa notícia pelo mundo afora. Assim conclui o Evangelho deste sabadão segundo São Marcos. Cristo enviando os discípulos para anunciar o Evangelho a toda a gente. E nós somos batizados e enviados, somos o povo sacerdotal. Cristo Senhor está enviando cada um de nós para anunciar o Evangelho a toda a criatura.
anunciar a boa notícia a toda a gente, que toda a gente estejam em unidade e em fraternidade, com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e progridam sempre mais e mais a Deus. Hoje, neste sabadão, estamos no Evangelho segundo São Marcos. O nosso Senhor Jesus Cristo primeiro apareceu a Maria Madalena, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo havia expulsado 7 demônios dela. Pelo poder da oração, o nosso Senhor libertou Maria Madalena e ela passou a viver sem nada antepor ao vosso amor. E o Senhor ressuscitado apareceu primeiramente a ela, como está narrado na Boa Notícia. E ela foi anunciar aos seguidores de Jesus, como nós vimos no Evangelho de domingo da ressurreição, do primeiro domingo da Páscoa, na solenidade da ressurreição. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos e contou para Pedro e João. E os dois foram correndo no túmulo, Pedro e João. E João correu mais, chegou primeiro do que Pedro. João representa o amor e Pedro a autoridade, que Pedro entrou no túmulo. E ela foi anunciar aos discípulos que eles estavam de luto, chorando. E quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, e os discípulos não quiseram acreditar. Por que eles não quiseram acreditar? A lógica é pela falta de fé deles, que depois o nosso Senhor Jesus Cristo repreendeu eles, para eles acreditarem e ter fé. E em seguida, depois que o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Maria Madalena, e Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Depois, o nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a 2 deles, a 2 dos discípulos, com aparência, enquanto estavam indo pelo campo. Quem são esses 2? E onde é o campo? Esses 2, bem sabemos, são os discípulos de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús, como nós vimos no Evangelho de anteontem e ontem depois do partir do pão. Esses 2 que Jesus apareceu com outra aparência foi no caminho de Emaús, 2 discípulos, que é Alfeu e Maria, aquela que chegou junto com a Imaculada aos pés da cruz. Alfeu e Maria de Cleofas são os 2 discípulos que o Senhor apareceu com outra aparência, porque foi no caminho de Emaús.